Bom dia, meus amigos. 20 de maio, terça-feira. Vamos trabalhar e pensar sobre este tema que diz assim: vamos nos encher de amor e ajudar uns aos outros. Vamos pensar um pouco nisso? Paulo escreve a Timóteo para mandar aos ricos deste mundo não serem altivos e nem por suas esperanças na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para nelas gozarmos. Não tenha pressa em enriquecer, apenas seja fiel e além de ser suprido, escapará dos castigos. É um texto muito interessante na Bíblia. E eu gostaria de fazer uma observação. Repare que ele fala o seguinte: na incerteza das riquezas. Ele não fala só das riquezas. Ele qualifica as riquezas ali como algo que ela é incerta. Mas para nós homens, a riqueza é tudo. Já parou para pensar que a grande exigência das pessoas hoje em dia é que você tenha uma estabilidade financeira muito grande, eu tenha um carro, seja totalmente livre, né? E não dependa de ninguém, para aquela pessoa ter uma vida tranquila. Só que ela esquece que no dia a dia, na rotina do dia a dia, olha só, a incerteza das riquezas não vão ajudar. Porque o que incomoda o homem não é o desejo de ficar sem dinheiro, o desejo não é o medo de ficar sem dinheiro ou coisa desse tipo. O problema do homem é o pecado que está dentro dele e o consome a todo dia. Se o ser humano não tiver identidade própria com Deus, não tem riqueza no mundo que vai satisfazê-lo. Por isso que você tem que se encher de amor e ajudar um ao outro. Pelo menos é assim que diz o texto, tá? E é perfeito esse texto. Olha o texto em Provérbios 28, 20, que fala: o homem infiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Percebeu? Não tenha pressa, tudo ao seu tempo. É difícil manter tudo limpo. A mesma força e poder que limpa também destrói. Pois quem tem o dom saberá equilibrar todas as coisas. Poderoso, né? Em Provérbios 14, 4 diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Ou seja, se você manter o seu celeiro limpo, a limpeza vai estar lá, mas o boi, né? Não vai estar fazendo o que tem que ser feito, que depois que ele volta, ele vai sujar o celeiro. Então você tem que fazer as duas coisas. Mantenha limpo, boi fazendo o que tem que ser feito, voltando e por aí vai. É um trabalho, é um processo. Tá bom? Vamos lá, mais uma. Quem não é adorador, quer dizer, antônimo de ímpio, né, é assassino. Lembre-se que não sei se vocês vão lembrar que eu já defini essa palavra não adorador como asebes. E a tradução do Novo Testamento é ímpio. Toda vez que tem essa letra A ou alfa no início, ela é uma partícula negativa. E sebes quer dizer adorador também. Tá? Tem outras palavras para adorador, mas essa também é. E todas as palavras ímpio no Novo Testamento é asebes. Todas, sem exceção. E quando a Bíblia fala que você é um não adorador, ela te qualifica como um assassino em potencial. Percebeu? Olha só.
E o justificado, que é fruto de uma relação íntima, de conhecimento com Deus, tá? Que é o Dahá, procedente de Adá, a mesma palavra usada em Gênesis 4:1, quando Adão conheceu ou coabitou com Eva, entendeu? Teve uma relação íntima com Eva, o Yadá, que dá prazer, liberta, produz libertadores, entende? E faz a diferença. Então, você tem que ter esse conhecimento ao ponto de se mesclar com a palavra, de ter uma relação íntima com a palavra e gerar frutos para a glória de Deus. Se você não usar esse conhecimento, não de acumular informação, uma coisa diferente da outra, tá? Por que eu estou falando isso? Como eu acabei de dizer, Gênesis 4:1, conheceu Eva, ou coabitou com Eva, é a mesma palavra para conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Percebeu? Olha o que diz em Provérbios 11, verso 9. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Percebeu? Pela relação íntima com a palavra. Ouvi uma piada, né, que numa determinada cidade, as mulheres, ao serem abordadas com um bom dia, é até engraçado isso, pela manhã, elas respondiam com um sonoro me desculpe ou me perdoe. E por quê? Simples. Elas eram muito feias. Né? Parece engraçado, né? Quando contado num grupo de amigos, assim, mas aplicado à vida pessoal, muito além do cosmético, eu acredito que se as pessoas reconhecessem sua feiura espiritual e pedissem perdão por estragar o bom dia dos outros, com certeza seria um avanço para uma mudança radical de comportamento. Tente imaginar essa cena. A pessoa acorda de manhã e aí dá um bom dia, amor. O cara toma um susto, né? Porque a mulher já não está com maquiagem, né? Não está com cosmético, não está com a capa. Mas, olhando espiritualmente, se você não tem esse relacionamento com a palavra, você está feio diante de Deus. E as pessoas tomam um susto. Toda hora ela toma um susto. Ela olha para você e parece que está vendo um fantasma. Agora, quando você está coberta com o Espírito, por causa da palavra, tá? Vai perceber que o seu bom dia vai fazer bem a qualquer um, viu? E você não vai, nem o outro vai precisar de dar um I'm sorry ou me desculpe, viu? Por isso que é importante você estar realmente envolvido com a palavra, correto? Romanos 12:18 diz o seguinte: se for possível, quanto depender de vós, olha que texto interessante, tende paz com todos os homens. Olha só, se for possível, tá? Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A tendência nossa é sempre falar, ó, dou um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para não sair. Não é assim? Mas isso de nada resolve. Porque a Bíblia fala que você tem que resolver as suas desavenças antes que o sol se ponha. Você não vai deixar escurecer, amanhecer o outro dia, para depois tentar resolver, não, que às vezes de madrugada pode acontecer várias coisas ruins. E também, se você agir contra o homem mau ou aquele que te prejudica, você está pecando, porque a Bíblia também fala para você não lutar contra o homem mau, não resistais ao homem mau. A palavra resistir aí significa lutar contra. Mas a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O verbo aí é o mesmo. Já percebeu quanta gente tem medo de resistir ao diabo? Não pode nem falar no nome, que tem medo.
Eu já tive várias experiências em igrejas de alguém ficar endemoniado e a pessoa me chamar para eu expulsar. Eu falei, expulsa você? A pessoa, não, não dá, não sei o quê, deu um monte de desculpa, eu ia lá e expulsava. Por quê? Por que tem que ser o pastor? Por que não pode ser qualquer membro da igreja? Você não tem coragem de chegar numa pessoa que está endemoniada porque você não tem relacionamento com Deus. Entendeu? Não precisa ter dom para isso, não. Eu já ouvi uma vez que um determinado pastor falou que o ministério dele não era de expulsar demônio. E realmente, não existe ministério de expulsar demônio. O nosso ministério é proclamar o evangelho. Esse, para mim, é o principal. É falar das boas novas. Mas se no interregno, né, se no meio do caminho aparecer algum obstáculo, do tipo alguém surtado espiritualmente, você vai lá, em nome de Jesus, e faz a coisa acontecer. Porque é sempre em nome de Jesus, né? Não é no seu nome. Ok? Deus abençoe sua vida e que esse dia seja um dia renovado, sempre. Tá? E lembrando do tema, faça com que você se encha de amor, tá? Que é o amor de Deus. E assim você vai poder ajudar o outro, terceiros. Ok? Amém. Fiquem na paz.